Bom dia, bom dia meninas, bom dia meninos, várias colegas, vários professores já estão aqui conosco, né, no nosso webinário. E hoje nós vamos conversar sobre rotina pedagógica, sobre a rotina de vocês, né, no dia a dia do trabalho remoto, né? Terça-feira, bom dia, as minhas meninas estão todas chegando, né? Hoje vai ser um dia diferente, nós não temos nenhum convidado, né? Eu sou a convidada. As professoras e professores têm me pedido, né, que eu converse mais com vocês. Então, como é um webinário da creche e nós já começamos um trabalho sobre rotina, né, que é essencial para a saúde mental de vocês. A Brígida fez uma fala brilhante iniciando os nossos trabalhos em uma das nossas reuniões DHTPC. E hoje eu vou dar uma continuidade naquela fala mais aberta para o público em geral e para os nossos convidados e para as pessoas que estão participando. Sou eu e os slides, né? E como ontem eu falei para a Tânia, né? Uma das nossas falas, eu e a Tânia, é que vocês precisam me ver, vocês precisam, né, ouvir minha voz, né, olhar para mim, ver se eu estou segura, se eu não estou segura, se o timbre da minha voz está legal ou não, né, se eu estou uma fala robotizada, né, pronta, presa no papel, ou não, se é uma conversa entre nós, né? Então, eu espero que seja uma conversa entre nós, tá? Vocês podem colocar as dúvidas de vocês no chat, né? Nos comentários, e eu não vou fazer essa leitura como sou eu mesma que vou fazer a fala, eu não vou conseguir fazer essa leitura porque eu acho que atrapalha. Então, eu vou me concentrar primeiro no que eu quero falar para vocês. E aí, depois a gente volta nos comentários, né? E faz, né? A leitura e tira as dúvidas de vocês. Tudo bem? Podemos começar? Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Nós temos vários professores aqui já. Então, nós vamos começar, gente, pensando na rotina pedagógica, né? Não tenho certeza se vocês estão vendo, então eu vou escolher o formato que eu quero. Isso, agora vocês vão conseguir ver os slides e eu também. Que lembra que a gente está aprendendo, né? As novas tecnologias. Então, rotina pedagógica. Planejar para não surtar. Parece uma frase muito clichê, né? Eu não quero ninguém surtado, mas na vida real a gente sabe que nós estamos tendo dificuldade para organizar a nossa rotina. E se eu não organizo a minha rotina, como é que eu tenho a pretensão de organizar a rotina das famílias, né? Então, retomando um pouquinho o conceito de rotina. Uma rotina é uma coisa que eu faço de forma
rotineira, é um caminho já conhecido, é um caminho habitual, né? Fazer coisas sempre do mesmo jeito. Aqui, o número 2, né, do dicionário que eu usei, né, a segunda explicação para a palavra rotina, fala que rotina é uma coisa maquinal, inconsciente, que a gente faz por imitação. Mas eu não gostaria que a gente pensasse na rotina como uma coisa negativa, né? Nossa, eu tô cansado da minha rotina, né? Mas olhar para a rotina de maneira positiva, tá? Eu acredito que todo mundo aqui faz rotina. A planilha das crianças, as planilhas semanais que nós fazemos, ela é uma rotina. Então, a gente precisa pensar em usar essa rotina para a gente, para o nosso favor. Então, por que rotina? Né? Rotina, dia e noite. De dia, a gente faz as nossas ações, são ações, tem luz, tem atividade. E à noite, o repouso. Isso era o que os povos primitivos faziam. Então, algumas funções fisiológicas do nosso corpo acontecem durante a noite e algumas durante o dia, né? Quando o corpo está em atividade. Nós já tivemos uma fala sobre isso também. Então, a gente tem fome, sono, a gente precisa de lazer. Essa é uma fala para professores, nós precisamos de atividade sexual, faz parte das necessidades humanas, nós precisamos de atividade física, né? Todos esses assuntos já foram abordados. E aí, eu trouxe para vocês, para a gente pensar na nossa rotina, uma rotina padrão. Eu coloquei para vocês o que seria a minha rotina padrão, né? Então, eu acordo, tomo um café, pego o carro, vou para a escola, 9h30 é o intervalo, saio para o almoço, almoço, entro na outra escola, tomo um cafezinho, saio, vou para o mercado, preparo o jantar, né? Tomo um banho e tenho minhas atividades de lazer, né? Uma televisão, ou ir à igreja, ou ir à academia, um passeio com o pet. E aí, a partir das 10 horas em geral, a gente já vai dormir, né? Para fazer a nossa rotina no dia seguinte. Mas e daí? E aí, o que aconteceu no meio de tudo isso? Veio uma pandemia. E uma pandemia não é uma coisa pequena, é de Pangeia, né? O globo, o mundo inteiro, a Pangeia. Então, não é Lins, né? Não são as EMEIs, modalidade creche, que pararam, né? É uma pandemia. O mundo parou para olhar esse pequeno ser, né, invisível, que algumas pessoas não acreditam, né, no poder dele, mas mudou a nossa vida de ponta cabeça. Para quem acredita e para quem não acredita, né? E aí eu tenho uma pandemia que traz novos hábitos, novos horários, novas prioridades. E para nós, professores, eu sou professora, minha ação é docente, eu dou aula para vocês. Novos saberes, novos aplicativos, editor de texto, editor de vídeo, celular na mão, computador, luz, né? Pezinho, cadê minhas coisinhas tecnológicas? Pedestal de celular para fazer vídeo. Em um momento em que a estratégia principal seria dormir e comer para sobreviver. E todos esses saberes para nós, professores, né? Isso é uma imagem do Frato, né? O livro.
Esse aqui vocês já conhecem, o Francesco Tonucci é um italiano, é um livro de charges, né, sobre os olhos das crianças. E ele mostra, olha só, de 81, esse professor, né? A criança, ela tá fazendo vlogs. Essa semana eu vi um vídeo de um menininho de uns 3 aninhos. O que que você tá fazendo? Eu tô fazendo um vlog. Eu nem sei o que é um vlog. Então, as nossas crianças, elas estão muito à frente de nós. Eu sou esse professor aqui. Em idade pode não ser, mas nós somos esse professor antigo, o professor que tem aquela metodologia que está sendo revista. Então, nós temos que olhar esse momento social como um momento de extrema oportunidade de aprendizagem para evoluir. E com a pandemia, eu, logo no início, né, a Prefeitura Municipal de Lins, do qual nós somos servidores, nos deu férias, né, porque era um período que precisava ser isolado, então nos deu férias. Então começou a minha rotina. Então eu já não acordava mais. 6 horas, estava dormindo. 6h45, 7 horas, estava dormindo. 8 horas. 9h30, eu tomava um café, assistia uma live. Outro café e outra live. Meio-dia eu estava tomando café e vendo live. 1 hora eu começava, café, live, um vídeo no YouTube, 3 horas outro café, dava uma olhadinha no Face, abri meu Face de novo, vocês sabem disso, umas mensagens no Zap, aí 5h30 eu começava, preciso fazer atividade física, né, eu fingia, porque não é um hábito que eu tenho, né, então fazer atividade física nunca foi uma rotina minha, precisa ser, mas nunca foi. E aí eu começava a comer às 7 horas da noite, um pão, porque eu passei o dia inteirinho na internet vendo live, né? Então aqui na frente do condomínio onde eu resido tem uma padaria, né? Ela fecha às 8, então antes das 8 eu precisava pegar um pãozinho e aí eu começava então o meu momento de lazer, que era ver TV. E aí, 10 da noite, tomar um banho, conversar pela internet, né, com amigos, né, e mandar mensagens. 1 hora da manhã, eu começava a pensar em dormir. Então, tudo o que eu estava fazendo logo no início da pandemia era isso. TV, telas, TV, Facebook, YouTube, Instagram e likes, né? Então, eu trouxe outra charge para vocês. Já chega de televisão, vai fazer os deveres, né? Pai, eu já terminei meus deveres, pode dar uma olhada? Não tá vendo que eu tô ocupado? Vendo televisão. Então, quanto disso nós começamos a fazer? Quanto disso nós colocamos na nossa rotina? E aí eu criei, quando eu percebi que eu não estava produzindo nada, eu estava andando em círculos, literalmente andando em círculos, porque eu moro em uma casa, em um apartamento de 49 metros quadrados, completos, né? Sem quintal. O meu quintal se resume a uma varanda de 1,5 m, onde eu crio suculentas. E agora tem uns pezinhos de salsinha e cebolinha, né? Porque meu pai me deu as mudinhas e eu cuido com carinho. Então eu estava realmente andando em círculos. Eu saía do sofá, onde eu via televisão, e eu sentava na mesa da cozinha, onde eu olhava o celular, e aí eu vinha para cá, para o meu escritório, onde eu mexia no computador e via lives. E aí eu ia deitar na cama um pouquinho e eu aproveitava para ver mais umas lives. Então eu estava nesse roteiro. E aí eu voltei a trabalhar, nós começamos o trabalho remoto. Eu não tive a oportunidade de fazer o trabalho remoto,
né? Nós voltamos para a Secretaria da Educação para organizar as coisas, e aí eu criei uma rotina para mim que eu preciso. Eu tenho que acordar, mas eu ainda não consigo acordar às 6 horas da manhã mais, né? Como eu tenho ficado durante muito tempo durante o dia em frente a telas, a qualidade do meu sono não está das melhores. Então, eu ainda continuo dormindo tarde, mas eu posso entrar no trabalho às 8. Então, 7h15 eu acordo, eu tenho que tomar um banho. E aí eu começo a me conectar. Antes disso, eu não peguei meu celular, eu não olhei mensagens. Aí eu vou para trabalhar para a Secretaria Municipal de Educação, né? Tomo um café, 5 minutinhos, paro para almoçar, comidinha, arroz, feijão, bife, salada de alface, ovinho frito. Volto para o trabalho na SME, paro para tomar um cafezinho, saio. Não tem mais mercado. Eu não posso mais ficar dando uma voltinha para ir no açougue, na padaria. Então, eu me obrigo a tomar banho novamente, porque aí eu fui para a rua, eu tive contato com outras pessoas, então todo aquele protocolo de chegar em casa, tirar o sapato, tomar banho, eu mantenho. E aí eu começo uma jornada extra de trabalho, que são os meus projetos pessoais. Por volta das 8 horas, eu vou preparar o jantar e continuo fingindo que faço atividade física, né? Uma caminhada, pular uma corda, aqui em casa mesmo ou dentro do condomínio. E junto eu começo essas atividades de lazer, preferencialmente sem telas. Então eu ouço podcasts, e aí eu ouço músicas na televisão. Nem sempre isso dá certo, tá, gente? Às vezes eu só sento no sofá e fico. E por volta das 11 horas eu começo a tentar dormir. Deu certo para mim. Essa rotina deu certo para mim. Todos precisam. Isso é uma frase do blog da Brígida. Tem o link do texto dela que eu vou colocar para vocês, do blog dela, Bola de Meia. Planejar é preciso, todo mundo precisa de horário, organização e segurança. Isso faz parte do planejamento, tá? Rotina. Então, manter essa rotina é ter saúde mental. Então, para vocês, minhas meninas, meus meninos, ações previsíveis. Ninguém quer ser surpreendido neste momento, né? A sensação de sair na rua, ou ir para o trabalho e 2 dias depois ouvir, tal pessoa foi positivado com Covid-19 e você pensa, meu Deus, estive com ela. Será que eu dei a mão para ela sem ter percebido? Eu estava de máscara? Estava. Eu estava de viseira? Eu estava. Bom, então eu estou em segurança, mas e se não? Então, previsibilidade. Não dar chance para se desestabilizar, porque a rotina poupa energia. Dirigir é uma coisa que cansa vocês? Não. Por quê? Porque é uma coisa que nós já aprendemos e nós fazemos de forma automática. Lavar louça gasta energia de vocês? Não, porque eu sei tudo que eu tenho que fazer para lavar louça. Bucha, detergente, esfrega. Eu faço coisas lavando louça, eu converso com pessoas lavando louça. Atividades determinadas garantem segurança e, principalmente no caso de vocês, garantem produtividade. Então, algumas dicas que eu fiz e deram certo para mim. Dormir e acordar no mesmo horário, mesmo que eu esteja de folga, né? Na Secretaria da Educação, para não aglomerar, nós estamos trabalhando em sistema de escala. Então, hoje é o Alex quem está lá na Secretaria da Educação e eu estou fazendo todos os trabalhos aqui na minha casa. Amanhã é o contrário. O Alex estará na casa dele fazendo os trabalhos e eu na Secretaria da Educação. Então, independente de não ser, hoje não é meu dia,
que delícia, posso acordar tarde. Não, eu tenho que fazer as atividades e eu me impus a acordar sempre no mesmo horário. Comer no mesmo horário, né? Meio-dia é o almoço. Então, mesmo estando no prédio da prefeitura, meio-dia é o meu almoço. Eu tenho que parar para almoçar. E não é parar para almoçar, pegar a marmita e comer. Eu tenho que parar a minha uma horinha. E então, para evitar circular, ir e voltar do prédio, vir para minha casa, fazer todos aqueles procedimentos de higiene e troca de roupa e voltar e limpar a mesa novamente, eu almoço na minha própria sala. Então, eu fecho a porta, é horário de almoço. Eu fecho a porta e fico lá dentro, faço um pequeno lanche, fico desligada um pouco das coisas e uma hora em ponto eu abro a porta novamente e continuo os atendimentos e as atividades. Mas manter aquela rotina, né? Repetir alimentos. Tem um canal no YouTube que chama Panelinha, da Rita Lobo, né? Ela também passa no GNT. Ela fala que no período da quarentena a gente precisa lembrar e recorrer ao PF, o prato feito, arroz, feijão e alguma outra coisa, uma salada, uma carne, um peixe, um ovo. E a questão de roupa de sair, roupa de casa. Não é porque eu estou fazendo trabalho em home que eu vou ficar de pijama o dia inteiro. Então, hoje eu aproveitei, né? Hoje eu soltei o cabelo, hoje eu pus os brincos que eu gosto, eu tenho uma camisa, né? É, é, que não é o cúmulo do conforto, mas também ela não me sufoca. É claro que eu não estou aqui falando com vocês de dentro da minha casa de tênis, mas eu tenho meias nos pés, ou eu estou com um chinelo, né? Uma coisa que me deixa confortável. Eu também não preciso usar jeans, eu posso usar uma legging, né? Que é a roupa oficial dos professores. Mas a roupa de sair e a roupa de casa, o pijama e a camisolinha, só porque ninguém tá me vendo, isso não pode. E valorizar os momentos de descanso. Se desliguem. Trabalhar de forma extrema não é produtivo para ninguém. Você confiaria o seu carro para uma viagem, né? Eu preciso ir para São Paulo. Tenho uma formação em São Paulo e eu quero ir para São Paulo, mas eu não tenho condições de dirigir. Você confiaria o seu carro a um motorista que está dirigindo há 12, 14 horas só tomando café? Não, né? Você entraria em uma sala de cirurgia de um médico que está dando plantão há 24 horas, talvez mais do que isso, para fazer uma cirurgia de alta complexidade? Não, né? Então, por que as nossas crianças podem estar submissos a professores trabalhando por 16 horas por dia, né? Tem alguma coisa errada, né? O corpo e a mente precisam de descanso para continuar funcionando de forma eficiente. Então, você, professor, você, meu professor, você precisa separar um tempo para cuidar de você e aproveitar as folgas ao máximo, né? Sábados e domingos, manter os horários de descanso, né? E dormir bem. Eu tenho uma dica minha do meu celular, porque é muito bonito isso que eu tô falando para vocês, mas na prática é difícil. Então, o meu celular, ele tá aqui comigo. Eu não posso deixar o meu celular carregando do lado da minha cama para dormir. Eu quero deixar, mas eu não posso, porque se 3 horas da manhã eu acordo e perco o sono, eu quero dar uma olhadinha no que está acontecendo. Então, ele fica carregando na tomada lá na lavanderia, em cima da máquina de lavar. Não é uma distância quilométrica que eu precise de um esforço físico monumental, né, para chegar até lá.
mas é diferente de esticar a mão e alcançar. Eu tenho que levantar meu corpo, eu tenho que acender a lâmpada do meu quarto para eu sair. Eu tenho que atravessar os 2 metros da minha sala, acender uma outra lâmpada e chegar até ele. Então, esse movimento, que seja minúsculo, de 5 metros, 10 passos, me faz pensar: não, não vou pegar o celular essa hora. E deitar e virar e tentar dormir novamente. Então, esse comportamento pode elevar o seu rendimento. Então, se desligue, né? Tem umas dicas de se desligar do WhatsApp que eu peguei no Instagram e depois eu dou para vocês. Escolha o ambiente certo para trabalhar em casa. O ideal são ambientes claros. Quanto mais amplo, melhor. Quanto mais espaçoso, melhor. E quanto mais ventilado, melhor. O silêncio também, né? Todo mundo aqui tem essas condições de trabalho em casa? Não, mas nós precisamos minimamente tentar criar essas condições de trabalho, né? Então, organizar a área de trabalho. Dentro da minha sala de estudos, do meu quarto de estudos, todas as coisas estão no nível dos meus olhos. Eu não preciso abrir gavetas para procurar nada. As canetas que eu preciso estão na mão, os post-its que eu preciso estão na mão. Na minha frente tem um quadro com todas as atividades que eu preciso fazer no dia. A cada 1 hora eu preciso fazer uma pausa. Respira, levanta da cadeira, faz aqueles pequenos exercícios que o professor Eduardo passou para vocês. Ele não passou séries monumentais de exercício. Quem perdeu a live do professor Eduardo Manzano está salvo no meu canal do YouTube. Vai, assiste. Ele deu umas dicas de exercício que eu compartilhei com vocês nos grupos já. A cada 1 hora, em uma jornada de 8 horas de trabalho, para quem trabalha 8 horas, né? Vai e faz aquele exercício 4, 5 minutinhos e volta, né? Mesmo que você estiver fazendo plantão no celular, nenhuma criança vai se desesperar se você demorar 4 minutos para voltar, né? Então, faça pausas. Nenhuma família, né? Fugir do sofá. O meu sofá é maravilhoso, eu adoro o meu sofá. Mas o sofá ele vai fazendo isso aqui comigo. Quando eu percebo, a minha postura já está toda desregulada, porque eu entro em situação de conforto. Em situação de conforto, o meu cérebro começa a mandar recadinhos para mim. Pode parar, você está cansada. E aí eu começo a ter problemas também com a postura. Usar a tecnologia a seu favor. Então, assim, nós temos muitas coisas, muita tecnologia na mão, né? A internet, gente. Quem viveu a pandemia do H1N1, né? Não vou lembrar que ano que foi, mas eu era professora no Áurea de Campos Gonçalves, e nós não tivemos férias de janeiro depois, mas a gente não tinha internet neste nível que nós temos hoje. Então, era muito mais fácil mentalmente. Mas hoje a internet está aqui para ajudar a gente. Então, aplicativos, planilhas, usar os grupos, né, a seu favor. Eu sei que é difícil. Não é uma coisa fácil. Então, algumas dicas que eu falei para vocês que eu ia dar do WhatsApp. Utilizar o WhatsApp quando for momento pessoal para momentos pessoais. As mensagens que forem do ambiente corporativo, nossas de trabalho, elas respondam no horário de trabalho, a não ser que seja do seu interesse. Dica número 2: fazer uma lista de todos os grupos que você está e sair de 80% deles. Quantos grupos você está? Todos são importantes? Eu tenho pelo menos 5 grupos que eu não precisaria estar participando. Pelo menos 5 grupos.
Vários são essenciais para o meu trabalho e para o de vocês também, mas vários não são, né? Listas de transmissão de lojas. As listas de transmissão de lojas são maravilhosas. Eu adoro as listas de transmissão de lojas, mas eu não posso entrar em todas. Primeiro que a memória do meu celular não aguenta. Segundo que o meu pacote de dados não aguenta, não é em todo lugar que a gente tem internet Wi-Fi. Silenciar as conversas, né? Então, assim, não é porque aquele grupo apitou que eu tenho que atender na hora. Desativar notificação de tela. O celular tá lá quietinho, ele acende, aí você faz, você dá uma lidinha, é só uma lidinha. Aí você tá concentrada, fazendo uma leitura de um livro, mas aí você dá uma lidinha só, bem rápida. Alinhamento entre o pessoal e o profissional. Nós que usamos um único recurso para todas as coisas, a gente precisa ter esse discernimento. E aqui nós estamos falando só com um pedagogo. Todos vocês são especialistas. Então, vocês têm condições de fazer isso. E estabelecer horário para responder mensagens e postar mensagens também, tá? Me ensine, então, Karina. Você está falando tanta coisa, parece que é tão fácil. Me ensina. Planejamento. Esse ano, a professora Juliana Mariano me deu um planner, e o planner mora embaixo do meu teclado. Eu queria estar usando aquele planner muito mais do que eu estou usando no momento, né? A nossa rotina mudou tanto que um planner não está sendo suficiente, mas é necessário, né? Colocar no papel algumas coisas que aí eu preciso sim lembrar, né? Então, quando a gente fala de planejamento, eu vou no professor Celso Vasconcelos, porque nós somos educadores, então a gente precisa de referências da área educacional. Planejar é um processo eterno, é um processo contínuo, dinâmico, de reflexão, de tomada de decisão, de colocar coisas em prática e, principalmente, acompanhar os resultados. Planejar é do mesmo autor, tá? O professor Celso Vasconcelos. Planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Então, eu combinei que eu ia acordar às 7, eu vou acordar às 7. Eu combinei que eu ia acordar às 5h30, eu vou acordar às 5h30. Eu combinei que eu ia tomar só 3 cafés por dia, eu vou tomar só 3 cafés por dia. É buscar fazer algo incrível, que é essencialmente humano, e comandado pelo ideal. Então, eu tenho um sonho, eu tenho planos, eu não quero ficar só fazendo planilha e o resto. Nós temos planos em várias esferas da nossa vida. Então, planejar é o ato de criar um plano para um objetivo. Então, o objetivo de vocês não é só fazer planilha da aula e fazer trabalho home office. Então, a gente tem objetivo financeiro, escolar, familiar, pessoal. E a gente tem tipos de estratégia, né, de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. É como uma máquina, né, uma engrenagem que vai resultar num objetivo final que eu pensei e planejei, tá? É isso aqui. Planejamento, o estratégico está no topo, o tático está no meio do caminho, o operacional é a base. Então, o planejamento estratégico, por que e quando? Então, são objetivos grandes. E aí eu preciso pensar, eu quero fazer uma faculdade? Quando que eu começo essa faculdade? Eu quero construir uma casa? Por que que eu quero construir uma casa? Eu quero fazer uma viagem, é uma viagem para Bauru, eu tenho um plano para fazer uma viagem para Bauru. É uma viagem para São Paulo, eu tenho um outro plano para a viagem para São Paulo. É uma viagem para Lisboa, eu tenho outro plano para a viagem para Lisboa. Então, qual é a meta, né?
O tático. Tático são as táticas, as estratégias, o que eu vou fazer para chegar naquilo. Então, eu quero fazer uma faculdade, onde eu quero fazer essa faculdade, como vai ser? Eu moro em Pirajuí, mas eu quero estudar em Lins. Tem transporte? Não tem transporte? Como que é? Eu tenho dinheiro para pagar? Não, eu tenho que fazer inscrição no Enem, então. Para que eu possa ganhar uma bolsa, né? Então, é esse como que eu, onde eu quero, o que eu quero e como. E o operacional é o mais difícil, mas é a base de tudo, né? Então, é, uma faculdade dura 4 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, o que eu faço? Então, é o acordar todos os dias, estudar para tirar uma boa nota no Enem, para conseguir uma bolsa do ProUni ou um financiamento estudantil pelo FIES, né? O operacional é o que eu chamo de vida real, né? Eu terminei um doutorado faz um ano que eu concluí o meu doutorado. Então, quando eu sonhei que eu queria fazer o meu doutorado, na verdade, eu sonhei com mestrado. O doutorado foi uma consequência. Quando eu sonhei em retornar para a vida acadêmica, eu pensava, por que que eu quero isso? Porque o trabalho que eu tenho hoje não está me satisfazendo mais. E quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, eu quero fazer lá na UFMS. E como que eu chego nisso? Então tá. Então eu já sabia o que eu queria. Onde? Eu queria estudar na UFMS. Lá tem um polo de estudos literários importantíssimos no Brasil. O campus de Três Lagoas é mais perto de Lins do que São Paulo. Mas como? Tá. Então eu preciso estudar para passar no processo seletivo. Ótimo, né? E aí conseguir, e aí para fazer, para chegar nesse operacional, ler, comprar livros, a fazer as disciplinas, escrever a tese, viajar para Três Lagoas semanalmente, às vezes uma, duas, três vezes, é a vida real, é conciliar o trabalho com as ações. E aí a gente tem vários exemplos disso. A gente pode usar aquela pirâmide para tudo. Eu quero viajar, qual vai ser o meu planejamento estratégico, tático e operacional? Eu quero adquirir bens, eu quero comprar um carro. Então tá, vamos ali na concessionária. É simples assim para nós, na nossa categoria? Não, né? Eu tenho que ou financiar ou juntar dinheiro, né? Fazer uma poupança. Eu quero estudar, quero morar fora do país, eu quero ter filhos, eu quero fazer uma festa de aniversário, quero arrumar um namorado, tem estratégias para isso, eu quero trocar de emprego. Tudo isso precisa de planejamento. E aí você, onde que está hoje? Eu não quero fazer. Não, eu não posso fazer. Não, eu quero. Como que eu vou fazer? Não, então eu vou tentar começar. Sim, eu descubro que eu posso. E aí, quando eu chego no topo da escada, eu já fiz. Parece uma coisa meio coaching, né, gente? Eu não sou coaching, não sou especialista nisso, mas são saberes que estão dentro de nós e que a gente precisa pensar. E aí eu gosto muito do Instagram e tem algumas artes no Instagram que eu costumo olhar e eu gostei muito dessa de planejamento semanal e rotina semanal. Planejar e ter dias, planejar é ter dias sempre iguais. Quem te falou isso? Então, é um Insta que chama Flor de Mim, é uma menina de BH. Planejamento semanal, uma visão estratégica da sua próxima semana. Então, pera um pouquinho. Semana que vem, o que eu vou fazer? E a rotina semanal. No planejamento, cada dia pode ser de um jeito, é você que decide. Eu vou ouvir música, né? Hoje eu vou assistir um filme, hoje não, hoje eu vou gravar vídeos. Hoje eu tô com uma meta que hoje, no período da tarde, tem que sair um vídeo explicando aquelas planilhas da BNCC para vocês, porque eu estou devendo isso.
Então, esse hoje é o que eu tenho que fazer. É, você cria considerando como você se sente. Por que que eu quero fazer esse vídeo hoje? Porque hoje eu acordei, a minha cabeça tá boa, eu tenho infinitas coisas para fazer, mas é um trabalho que eu estou devendo. Então eu tenho que cumprir, porque enquanto eu não cumprir, vai estar no meu painel aqui escrito explicar as planilhas da BNCC para as professoras. É uma organização prática do que eu tenho que fazer. A rotina é uma sequência de coisas que se repetem sempre, né? Então, eu estou trabalhando com vocês no webinário. Então, segunda, terça, quarta e quinta eu tenho esse compromisso. É uma coisa mais teórica do que prática. Segunda-feira, 10 horas, eu tenho que estar ali online, faz parte do trabalho que eu me propus a fazer. E considera a vida de maneira mais geral, porque tem todas as outras vertentes da nossa humanidade. Então, o que colocar, então, nesse planejamento de vida do ano, né, do semestre? Planejamento anual. Quais são as metas do meu ano? Meu programa geral. O meu programa geral do ano. Gente, vocês acreditam que meu celular tá tocando? E eu não posso desligar o celular, mas ele tocou, desculpa, tá? O panorama geral do ano, o que que eu quero? Eventos importantes que impactam no ano. A pandemia foi um evento importante, que mudou os planos que eu tinha. Eu tinha um plano para janeiro do ano que vem, e esse plano estava aqui e ele não vai acontecer mais. Então, nada impede que os nossos planos mudem e fazer ações para as minhas metas. Para isso, o ano tem 12 meses, então eu preciso definir plano de ação de metas mensal, calendário, gente. Coloca um calendário, né? Eu tenho vários calendários, né, que eu vou riscando, né? O que aconteceu. Então, tem calendário colado na parede, tem calendário colado na geladeira, para eu não perder as datas e os horários. E os hábitos, né, que a gente tem. E semana, tarefa cotidiana, compromisso com data e hora. Imponha para vocês mesmos, datas e horas. Despejo da semana seguinte. Então, assim, o que eu não consegui fazer essa semana, dá para ficar para a semana que vem? E tarefas do plano de ação ligadas ao meu mês que eu tenho que cumprir, porque eu posso planejar coisas muito grandes, mas se eu não fizer aquele basicão de todo dia, não tem jeito, tá? Então, as minhas atitudes precisam ser sempre planejadas. Então, eu planejo, eu executo. Eu checo se deu certo. Deu certo? Continua. É a ação. Não deu certo? Planeja de novo, executa de novo, checa de novo e faz de novo. Eu sei que parece que nós somos escravos do relógio. Isso daqui é uma rotina de criança, mas foi o relógio mais bonito que eu achei. Para mostrar, a gente precisa disso, tá? Desse olhar para o relógio e não perder o tempo das coisas. Uma outra charge do Tonucci, eu quero isso para os meus alunos, né? Em 84, ele fez um desenho de uma televisão sugando a criança. Nós já estamos sugados pelas telas? Qual é a minha dependência da tela? Né? Então, eu preciso que vocês reflitam. Se eu falo muito, não deixa a criança na frente do computador, mas eu quero comprar um Kindle. Eu já tenho tem um notebook do trabalho que está sempre junto comigo, porque eu tenho medo que um falha, então eu tenho outro. Eu tenho um celular, eu tenho uma televisão smart que já pega internet, eu tenho caixinha de som para rodar as coisas por Bluetooth. Eu já fui sugada por isso aí. A gente já está nos livros da década de 80, né, que falavam sobre essa questão da tela, né? A televisão vai sugar a gente, não era televisão, né?
era a internet. Então, eu quero isso para mim, então o que eu preciso fazer, né? Eu coloquei essa charge aqui, vocês sabem, né? O corona. Então, foco na rotina. Unidas, unidos, todos nós seremos mais fortes. Então, vocês sabem que vocês podem contar comigo, que vocês podem mandar zap, eu respondo. Às vezes, esses dias eu tive um dia meio bravinha, né? Porque a gente precisa sim falar, Karina, não gostei daquilo, né? E eu admiro muito todas vocês, minhas professoras, porque vocês têm essa liberdade comigo, né, Karina, ó, não gostei daquilo que você falou. Gostaria que você tivesse falado de um jeito diferente. Se vocês não me falarem, eu não vou saber, né? E por isso eu falo as coisas para vocês também. Se eu não falar, talvez ninguém fale, né? E aí tem um outro Insta que eu acho super engraçado, realize ideias. Se até boleto vence, você também pode, né? É uma coisa meio motivacional, né? Um lembrete importante: aprender a descansar é a chave para não desistir. E tudo bem desistir se aquilo não faz mais sentido para você. Então, você queria muito um carro, muito, você era o seu sonho ter aquele carro. Mas em um determinado momento você descobriu a bicicleta. E é aquela poupança que estava lá para o carro, ela perdeu sentido para você, porque você só usa bicicleta. Então não tem problema mudar de ideia, mudar de opinião, trocar de pensamento. Se não hoje, amanhã, quando então? É você que vai fazer isso por você. Algumas leituras, eu vou disponibilizar esses slides para vocês assim que eu terminar. Eu tenho um Google Drive que eu também não sei mexer muito bem. Nós temos o nosso Classroom, que tem coisas importantes, eu posso disponibilizar, mas eu mando no Zap mesmo. O texto do blog da Brígida, eu gosto sempre de falar com vocês sobre com pessoas nossas. Então, qualquer pessoa podia falar de rotina para vocês, mas é diferente vocês olharem. A Karina, nossa, a Karina, minha coordenadora, ela parou as atividades dela, ela planejou uma fala de 1 hora para a gente sobre rotina, né? Eu podia colocar um vídeo de qualquer nutricionista para vocês falando, mas eu trouxe a Viviane. Quem é a Viviane? A Viviane é a nutricionista da Cozinha Piloto. É ela que visita as nossas escolas, é ela quem entra e sai e cumprimenta a gente. Então, isso dá o que eu falei lá no começo para vocês: segurança. Não é uma qualquer nutricionista, é aquela nutricionista que eu acredito no trabalho, porque eu vejo o trabalho dela. Tem um jornal, então eu gosto muito do blog da Brígida, tem textos inclusive para indicar para famílias. Essa notícia do jornal da USP, tem alguns vídeos no YouTube também. Hoje eu usei várias referências bibliográficas, né? Porque esse slide do planejamento escolar já tinha algumas. E, por último, as minhas redes sociais. Todos esses vídeos que eu estou me referindo estão no meu canal no YouTube, né? Karina de Fátima Gomes. Pronto, acabaram os slides. Voltei. Eu sei que eu falo muito e eu sei que vocês já estão acostumadas com isso. Tem muitos comentários e eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura de todos, mas tem algumas coisas que eu anoto assim, aquelas são frases prontas mesmo, mas que eu preciso que você, meu professor, pense sobre isso. Daqui a 5 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. O quê? Sei. Ter um filho? Daqui a 5 anos, para mim, vai ser muito tarde para ter um filho, né? Eu vou estar com 46 anos. Mas para fazer uma viagem, não vai ser muito tarde. Então, eu quero
morar fora do Brasil novamente, daqui a 5 anos, né? Se eu não começar a planejar isso hoje, como vai ser? Né? Eu quero passar num concurso, eu preciso estudar, né? Eu não estou feliz na educação infantil, eu posso me remover para o fundamental, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa pensar, mas não só pensar, colocar em ação. Retire de cena tudo que tira seu foco. Então, o celular não é seu amigo, ele não está te ajudando, você não consegue trabalhar com ele perto, sai de perto dele, né? Na escola eu sei que vocês não tinham o hábito de usar o celular, né? Eu fazia visitas, eu conheço vocês. Então, não era as fotografias, os registros, mas não ficar conectada nos grupos. E ontem à tarde, a Denise Rocha, se estiver me assistindo, ela vai dar risada. A D precisava aprender a fazer uma live no Instagram. Foi maravilhosa a live da Denise Rocha no Instagram ontem à noite. Então, a gente queria fazer um teste de live. E aí, eu estava na Secretaria de Educação, D é assim, e puxei a live e entrei ao vivo, né? Não tem jeito de fazer live no Instagram se não for ao vivo. Eu e a Denise Rocha. E, assim, menos de 50 segundos, 1 minuto e meio, a gente estava olhando assim como fazia, entraram 7 pessoas na nossa live. E aí uma pessoa já mandou no meu zap, o som não tá bom. Tipo, você tá querendo fazer uma live, mas o som não tá bom, né? E menos de 1 minuto entraram 7 professoras nossas online. Ou seja, a que ponto isso aqui está entrando na nossa vida que eu faço um teste de live, que eu nem sei fazer, mas eu vou aprender, tá, gente? E entra 7 pessoas para me ouvir, né? Então, a gente tá, sim, exagerando. Né? Então, até que ponto isso está sendo saudável para a sua saúde mental? Várias pessoas aqui falando, Miss, com criança em casa é difícil manter a rotina. Eu sei. Eu não tenho criança em casa, eu não tenho marido em casa, eu não tenho pets, eu não tenho plantas e eu não consigo manter uma rotina, né? Mantenho a rotina, mas eu sei que é difícil. A coordenadora Elaine, rotina é fundamental. Precisa desvincular-se do caráter pejorativo que a gente já atribuiu a ela. Então, aquilo que eu falei bem no comecinho, rotina, olhar para o lado positivo da rotina, né? Tem depoimentos ótimos aqui. A nossa secretária, boa ideia, vou sair de todos os grupos. Ah, dona Denise, se a senhora fizer isso, eu prometo para a senhora que eu também saio de todos, né? Todos. Então, se a senhora fizer isso, eu também faço, né? Muito bom. Tem um depoimento da Rose. Karina, querida, o que eu preciso ouvir nesse momento? Como você diz, vivo andando em círculos e muitas vezes fazendo por fazer. Trabalhei com a Rose no Áurea de Campos Gonçalves. A Rose era nossa oficial administrativo, hoje a Rose é tutora na nossa rede. Nesse momento, eu me sinto inútil, porque penso nas crianças especiais. E ela quer, é uma angústia que nós estamos vivendo, né? Eu penso em vocês o tempo todo, e eu sei que vocês pensam nas nossas crianças. Porém, Rose, nesse momento, para que eu consiga voltar à nossa meta, né? O plano São Paulo de retorno às aulas em setembro, para que eu consiga voltar para atender essas crianças com qualidade, eu tenho que estar bem. E se eu tiver me automedicando, se eu tiver ficando obesa, se eu tiver surtando, quando eu voltar, vai ser muito pior, porque eu ainda vou estar em risco de me contaminar. Então, nesse momento, faz o que está dentro do seu alcance, tá? Eu sei que você é
absolutamente perfeccionista. E eu sei que você está pensando nas crianças. Eu tenho tutoras próximas também. Cris, eu sei que você está aqui. A Cris é angustiadíssima, porque ela quer falar, ela quer ver, e a gente, nesse momento, precisa cuidar de nós, porque se eu não estou bem, eu não faço esse bom atendimento para os meus alunos. Uma amiga muito querida, Solange, um beijo. Meus professores são privilegiados. Ai, Sol, não tenho certeza disso. Eles, eles trabalham muito, né? E a Elisângela, uma professora muito querida na nossa rede, sempre muito verdadeira e muito realista, né? Eu também me sinto privilegiada por fazer parte dessa equipe. Meninas, e eu me sinto privilegiada mesmo, Elisângela. Agora é só eu e você. Um recado para você. Você é uma pessoa muito verdadeira e muito franca, e eu gosto muito de ouvir as suas colocações, porque para melhorar eu preciso ouvir vocês. Então eu gosto muito quando você, né, entra, Karina, não gostei disso. Karina, vamos pensar em tal coisa. A Leliandra colocou aqui o blog da Brígida. Gente, entrem no blog da Brígida, tá? É, um beijo. Era só isso hoje. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de me ver e de me ouvir assim, falando como se eu estivesse lá no nosso anfiteatro, lá na FAO, né, no prédio da prefeitura, em uma das reuniões de HTPC, tá? Muito obrigada. Amanhã eu tenho uma convidada muitíssimo especial, que é a professora Elisete, que vai conversar com a gente sobre vírus, sobre Covid, né? Sobre contaminação, né? Porque eu, professor, preciso entender sobre isso para poder falar. Eu não posso continuar leiga sobre o assunto, vendo só fake news, porque chegam muitas fake news e nós não temos tempo de filtrar tudo, né? E a TEA, MF João Santos Meira, a TEA, concordo plenamente com você, a rotina é fundamental. A organização dos nossos afazeres profissionais e domésticos. Outra coisa essencial são os momentos de dedicação a nós mesmos. Então, meninas, fica a dica, cuidem de vocês. Ouçam louvores, ouçam pagode, vocês sabem que eu gosto, ouçam, né, vídeos, quem gosta de humor, né, otimizem o tempo de vocês para isso. Ó, um beijo, até amanhã às 10 horas. Tchau! Também tenho saudade, Elisângela, das reuniões de HTPC presencial. E a Karina Beck, nossa coaching educacional. Um beijo, estou estudando, Cá, para tentar ajudar vocês. Tchau!